Open Makercast. Seu podcast sobre inovação, cultura e negócios. Hello, Founders! Tudo bem com vocês? Que legal estar aqui de volta! Eu sou Edson Mackenzie, empreendedor e investidor de startups, e eu tenho muito prazer e muito orgulho de estar aqui apresentando esse programa Open Makercast, o seu podcast de cultura, inovação e startups, aqui no seu radinho, aqui no seu ouvidinho, aqui no seu podcast. Muito legal estar aqui, e o nosso programa todo dia, toda edição do nosso programa tem um convidado especial. Então a gente tem pitch, a gente tem dica do dia, a gente tem um convidado especial e, claro, a sua participação. Não esqueça, o Open Makercast é um programa aberto, feito para você e por você. Se você quiser conhecer mais do nosso programa, interagir ou conhecer as empresas que apoiam esse projeto, acesse openmaker.ind.br, que a gente tem um grande prazer de conversar com você, tá bom? Galera, apertem os cintos que o programa de hoje tem um convidado muito especial. Eu vou já aqui, tirar minha casquinha, dizer que sou fã, dizer que sou amigo, dizer que eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, tá? Então hoje nós vamos receber Max Oliveira, que além de músico, também é o founder e CEO da Max Milhas. Então o programa hoje vai falar muito sobre turismo. Não perca, fique ligadinho com a gente, que eu tenho certeza que você vai adorar. Open Makercast. Momento Mentoria. Como você sabe, nós temos vários quadros no programa, e no nosso quadro de mentoria nós vamos receber a Giovana. Ela tem uma operadora de turismo junto com seu pai. Conta pra gente o que está acontecendo com você. Eu sou a Giovana Nórcia, da operadora de turismo 2L Viagens. Somos uma empresa que oferece serviços de experiências turísticas com guia próprio, que é o meu pai, o Leonardo Nórcia. Estamos há mais de 20 anos no mercado. Temos diversas soluções, desde roteiros educativos a roteiros com terceira idade, parques ecológicos, nacionais, estaduais. Agora a gente está retomando com roteiros novos, passeios mais abertos, com arte, lazer, cultura e aventura. Mas em meio ao que estamos vivendo, a questão é como se reorganizar e conquistar novos clientes em meio à pandemia. Eu acho que não só para mim, mas a todos que estão nesse meio do turismo. Então, o que podemos fazer de diferente em relação a isso? Olha, Giovana, o programa de hoje vai falar muito sobre isso também, tá? Não é uma situação fácil. A gente sabe que tá difícil para todo mundo e principalmente para os operadores de turismo que são impedidos de trabalhar, não conseguem trabalhar nesse momento. Então, eu tenho algumas dicas para você, tá? Primeira dica é: tente ligar para todos os seus ex-clientes, perguntar como eles estão, quais são os planos deles, o que eles imaginam. Porque se eles já foram seus clientes, eles já conhecem o seu trabalho, então o esforço de venda vai ser infinitamente melhor. O próximo passo é você entender se eles estão em busca hoje de um planejamento de uma viagem de férias a longo prazo ou de uma viagem de descanso a curto prazo, por exemplo, que você consiga fazer com viagens de carro. Uma situação que eu tenho imaginado e que eu tenho percebido nos últimos tempos é que o mercado de turismo voltou em média há 20 anos. Então é como se nós estivéssemos voltados para os anos 90. Da mesma maneira que vai ser bem difícil se manter, existe uma grande oportunidade, porque você está vivendo no mercado dos anos 90 com a cabeça de 2020. Isso traz para você algumas grandes vantagens, tá? Como eu estou te falando aqui nesse processo de voltar a falar com seus clientes antigos, um grande segredo de você começar a trabalhar agora é mexer com algumas ferramentas de CRM. Meu conselho para você também é que você se aproxime e se aprofunde um pouco mais de conhecimentos de ferramentas como o HubSpot ou a RD Station. São plataformas que vão te ajudar a manter o seu cliente, ou como a gente fala no mercado, lead, cada vez mais aquecido e vivo. O que você pode fazer para ele é falar sobre como é legal alguns destinos, o que coisas eles podem fazer lá, para que você consiga estimulá-lo a pensar na possibilidade de voltar a viajar. Outra coisa interessante também, que eu acho que você pode pensar, é como que a gente consegue adaptar e como que você consegue acelerar o processo de adaptação do seu pai para os roteiros turísticos. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas não vão parar de viajar, as pessoas vão continuar querendo ter experiências turísticas. Porém, agora elas vão precisar de um pouco mais de segurança, um pouco mais de cuidado com alguns conceitos de higiene, por exemplo.
Então, quanto antes você conseguir se antecipar a isso, entender quais são as dores, ou como nós dizemos no marketing, quais são as objeções clássicas dos seus clientes, mais longe você vai conseguir, tá bom? Daqui para frente, o mais legal também, aproveita essas conversas com seus clientes antigos para coletar depoimentos, o que eles acharam bom e também, claro, o que eles acharam que poderia ser melhorado. Não deixe de perguntar para eles também quais são as dicas que eles têm para esse novo momento que a gente está vivendo, tá bom? Giovana, eu espero que você, seu pai e que todo mundo que trabalha com turismo consiga se recuperar o quanto antes, tá bom? Um beijo para você, obrigado pela sua audiência e seja sempre bem-vindo aqui no Open Maker Cast. Pitch do empreendedor. E agora chegou aquele momento que todo empreendedor adora, ouvir pitch. E nós vamos agora ouvir a Clarissa, que ela é CEO e cofundadora da Guide One to One. Seja bem-vinda, Clarissa. Conta pra gente mais do seu negócio. Eu sou Clarissa Santiago, empreendedora, CEO e cofundadora da Guide One to One. Nós resolvemos o desafio dos negócios de garantir uma comunicação ágil e eficiente com o cliente, especialmente nesse momento de pandemia, em que a pressão por redução de custos é enorme, mas a demanda por atendimento também cresce muito. Então, como conseguir otimizar os recursos, garantindo qualidade e escalabilidade na assistência ao cliente? E é aí que a Guide One to One entra para ajudar. Nós somos especialistas em assistência digital para o turismo e entretenimento. Ajudamos os negócios a darem assistência a seus clientes de forma personalizada e com informações assertivas sobre locais, experiências e serviços, além de gerar inteligência de dados para o negócio. Isso tudo com um chatbot, uma inteligência artificial aplicada na experiência do cliente. Até então, no mercado, você tinha duas opções para ter um assistente digital. Ou contratava uma plataforma para criar você mesmo seu bot, e nós sabemos que isso não funciona muito bem para contextos complexos e extremamente dinâmicos como o turismo, ou você contrata uma fábrica de chatbot para criar algo específico para você, o que pode não ser viável financeiramente, além de não terem todo o know-how que o turismo demanda. Nós trazemos uma solução especial entre esses dois extremos. Cuidamos de toda a infraestrutura de tecnologia, do treinamento da inteligência artificial e da evolução do modelo de assistência. Então, nossos clientes só se preocupam em manter o conteúdo atualizado na nossa plataforma online. Assim, a Easy, nossa assistente digital, consegue lidar com perguntas como: o que tem para fazer hoje com as crianças? E responder de forma situacional, considerando a data e a hora da pergunta e consultando dinamicamente os dados da programação de lazer, inclusive se as atividades acontecem ou não em dias chuvosos, por exemplo. O cliente fica sempre bem informado e os hotéis, parques, resorts atrativos podem zerar as impressões de informativos aos clientes e, na maioria das vezes, só a economia de impressão já paga o custo da assistente digital, além da padronização da informação. Seja a inteligência artificial no seu site ou no WhatsApp, o importante nesse momento é estar próximo dos clientes, fortalecer o elo de confiança com a comunicação eficiente, porque o que fará a diferença para o turismo no pós-pandemia é o quanto o seu cliente se sente seguro com você. Para mais informações, acesse o site guide121.com ou guide121.com e siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Vai ser um prazer acompanhar vocês nessa jornada. Genial, Clarissa! Adorei a sua startup. Tô torcendo para que você consiga crescer e crescer muito, viu? Meus parabéns para você e eu espero que cada vez mais, e principalmente a nossa audiência, comece a recomendar você para que você consiga mais clientes. Obrigado pela sua participação. Entrevista. Já estamos de volta aqui no nosso Open Maker Cast, esse programa que fala sobre startups, cultura e inovação para você. E obrigado, audiência, sempre recebendo muitos feedbacks, muitos acompanhamentos. Eu fico muito feliz com todas as interações, porque como você sabe, esse programa é feito para você que está com a gente aqui. E hoje
nós estamos recebendo um cara que eu tenho um carinho. Eu tô muito pimpão fazendo esse programa porque eu tô tendo a oportunidade de encontrar pessoas que eu adoro, pessoas que eu já acompanho há muitos e muitos anos. Então, senhoras e senhores, aperta o play, dá coração, compartilha, porque está conosco ele que não está mais viajando por enquanto, mas para mim é o cara que me inspirou a viajar. As pessoas falam que eu viajo muito, a mim quem me inspirou muito foi ele. Senhoras e senhores, Maximiliano do Maximilhas. Fala, Max, beleza? Bem-vindo. E aí, tudo jóia, velho? Bom demais. Prazer imenso estar aqui com você, viu? Muito tempo a gente se encontrava, né? Tem tempo. A gente tem se encontrado. Os eventos digitais, eles são ótimos porque provocam esses nossos encontros. Encontra na sala dos palestrantes, encontra naquela salinha, a gente troca aquela conversa. Isso não tem acontecido. Mais um ponto positivo que está acontecendo hoje, só para deixar claro, tá, gente? Eu tô gravando da minha casa esse programa. O Max está gravando da casa dele também. Estamos respeitando o distanciamento social. E, claro, por conta disso, a pandemia vai ser um ponto aqui que eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Max, você, direto com você. A minha impressão é que o mercado de turismo, as travel techs, elas estão sendo obrigadas a se reinventar, elas estão sendo obrigadas a pensar como se tivesse voltado há 20 anos atrás. É verdade que a gente voltou para o mercado de turismo dos anos 90? Nossa, cara, é uma frase bem polêmica essa, porque eu acho que, na verdade, está tendo uma aceleração de alguns pontos. A gente acelerou 10 anos em 3 meses em alguns pontos, né? As pessoas estão indo para online mesmo agora, né? Então, quem tem sua travel tech vende provavelmente online, né? A tendência está em todas as vendas estão para tudo tá indo para online, e travel acompanha. Lógico que travel, as vendas não estão fortes ainda. Então, acho assim, teve um retrocesso de volume de vendas, lógico, foi um impacto nunca visto antes. Até quem tem mais tempo de mercado, né? É que viveu o 11 de setembro, que ainda não tinha Maximilhas, fala, cara, o que aconteceu com o corona nunca foi visto antes. Então, realmente foi um impacto bem grande, receitas caindo em torno de 90%, né? Então, e foi difícil, acho que para toda empresa que está no mercado foi difícil, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu acho que desses problemas tem as oportunidades, né? Então, eu acho que o momento agora é de pensar nas oportunidades, né? Que oportunidade que isso aí deixa pra gente. Claro, cara, e eu acho que isso é um grande pensamento e você tem sido muito prova dessa questão hoje. Cara, eu acho que a gente tem intimidade suficiente já há algum tempo e eu vou abrir meu coração aqui contigo com algumas coisas, né? Eu sou investidor também, você sabe, hoje eu tô investindo em alguns negócios e eu tinha para esse ano de 2020 algumas empresas que eu tava monitorando, cara, que eu tava com tudo certo, negociando com o empreendedor, assim, com muita vontade de entrar no deal do cara, só que muitas dessas travel techs acabaram, cara. E assim, muitas delas acabaram porque o empreendedor, ele demorou para tomar uma decisão. E uma coisa que eu vi logo no comecinho da pandemia, o quão rápido a Maximilhas se movimentou, o quão rápido vocês se adaptaram e se estruturaram. Eu só vi isso acontecendo tão rápido com um outro mineirinho, que foi com cartaz lá do Simpla, que ele conseguiu. O Simpla também era uma outra startup super focada em eventos presenciais, dependia diretamente dos eventos presenciais. Cara, em uma semana, 2 semanas, ele implementou todo um sistema de evento online. Eu liguei pro cartaz e falei, você é o cara, gosto mais de você do que de mim. E, cara, eu vi a mesma coisa acontecendo com a Maximilhas, cara. Vocês, no começo, pegaram algumas pessoas de surpresa no mercado e queriam até fazer algum tipo de motim, mas eu fui um dos caras que levantei a bandeira assim, cara, parabéns pela coragem, por se readaptar, por se reorganizar. Como é que foi, cara, essa tomada de decisão? Não, foi bem difícil mesmo pra gente, porque, como eu disse aqui, as receitas caíram mesmo, as vendas, né, caíram para 10% do que era. Isso foi porque os voos caíram no Brasil, né, para 10% do que era, e o volume de cancelamento muito grande. O mercado de turismo como um todo teve um problema também de antecipação de recebíveis, né, em algumas adquirentes. O caixa dá um problema muito grave de imediato, e foi muito rápido, né, foi de uma semana para outra. Era como ninguém previu, cara. Tava tudo funcionando, março tava um mês, ia ser recorde histórico na Maximilhas. Nem que vários meses são recorde, mas março seria um mês recorde. Então, assim, chegou até meio de março ótimo, terceira semana, na quarta já era o fim do mundo. Então a gente teve que adaptar muito rápido, a gente teve que tomar essa decisão, sim, que você mencionou, a gente de ter que fazer desligamento de 42% do time. Foi muito difícil, porque a gente tem uma cultura muito, assim, de desenvolvimento das pessoas, de construção em conjunto, muita gente muito tempo com a gente, sabe? Então, foi uma decisão difícil, mas que a gente foi necessária. E foi um aprendizado muito importante, até pra mim, acho que pra todo mundo que participou, porque a gente fez de uma forma muito transparente, mesmo que a gente não tirou a transparência porque tá no momento difícil, não, sabe? Então, eu fiz uma reunião com todo mundo, mostramos até o caixa, uma coisa que a gente fica mostrando o caixa da empresa, funcionários todo dia.
dia, não tem porquê, mas nesse caso, cara, era tão grave, a gente mostrou o caixa, mostrou a situação, falou, gente, a gente tem que tomar uma decisão para sobreviver, infelizmente é necessário, e então fizemos esse desligamento e online, que, né, muito ruim, né, mas eu fiquei impressionado, porque eu fiquei tentando me trabalhar para dar suporte para as pessoas nesse momento, e como que as pessoas queriam me confortar, porque eles entenderam que era uma dor muito grande, sabe, até as pessoas estavam saindo, então quando você vai ver, quando eu fiz um comentário também, até eu tive que falar sobre isso na mídia, falei no LinkedIn, e achei até preparado, assim, achei os ex-funcionários vão, né, porque a conta vão ficar frustrados, e na verdade você vê muitos ex-funcionários dando apoio, falando, cara, melhor empresa que já trabalhei, então assim, eu até casos mais recentes de pessoas que foram fazer entrevista em outras empresas, a gente também ajudou, né, a gente fez uma lista com todo mundo e mandamos, e eu, muitos pessoalmente, todo mundo que fez contato comigo, eu pessoalmente fui tentando, gente, isso aqui é, sabe, tentando mesmo, e a grande maioria se relocou bem rápido até, tá, acho que foi até foi bem legal esse ponto, mas e aí eu fiquei sabendo depois, alguns entrevistadores de outras empresas falaram com uma CRH que me contou, teve gente que estava entrevistando da Maximilias que começou a falar da empresa, começou a chorar, falou, cara, a empresa que, sabe, que me agregou muito como ser humano, como profissional, e infelizmente aconteceu isso tudo. Então assim, e acho que deixou as pessoas aqui de dentro mais fortes para encarar o desafio, cara, é grande, não vou esconder, gente, tá aqui. Então assim, o que eu aprendi com isso? Quem tá ouvindo, talvez passar por mim assim, cara, se ser transparente. Então a gente foi transparente, então eu fiz uma reunião com todo mundo, eram mais de 400 pessoas, e expliquei a situação para todo mundo, não só com aqueles que seriam desligados, expliquei para todo mundo, é isso a nossa realidade, né? Infelizmente tem que tomar essa decisão, depois a gente comunicou quem seria desligado, de uma forma muito transparente, tentamos tomar todos os cuidados também, assim, tudo que a gente pôde ajudar as pessoas que saíram a gente ajudou, e mantemos o time focado para construir o futuro, sabe? A gente sabia que tinha um futuro para ser construído, e acabou que funcionou, assim, então assim, a gente conseguimos reter muito time depois, eu pensei, nossa, depois disso a gente vai querer sair, tivemos algumas perdas, mas retemos mais talvez que antes, porque a gente já era tão difícil reter, todo mundo tem esse desafio, né? O que eu percebo é que assim, eu já falei isso também algumas vezes, né? Por mais que pareça que tá todo mundo no mesmo barco nessa pandemia, não está. Alguns estão de transatlântico, outros estão de lancha, outros estão abraçadas. E algumas profissões, por exemplo, a galera da TI, a galera de segurança, a galera de desenvolvimento está meio que supervalorizada. E outras profissões, o pessoal que não se adaptou, não se desenvolveu, sofreu um pouco mais o impacto. Uma pergunta pra você, cara. Você acha que no mercado brasileiro existe aquela cultura do inchar pra parecer grande em vez de crescer? Vou contar um disclaimer aqui, tá? Eu conheço o Max há pelo menos uns 10 anos. A gente participou juntos, com ele com o Maximilias, eu com um outro projeto que eu estava investindo, de uma aceleradora chamada 21212. O objetivo da aceleradora, para mim, uma das melhores de todos os tempos, era conectar em negócios do Brasil com o exterior. E eu sempre vi o Max um cara muito controlado, com grana, com gestão, com pessoas. Então, quem conhece, quem tem o prazer de ter convivido com ele, sabe o quanto ele é um cara apegado a gente. Tanto que o próprio Max, tanto a Maximilias, é um negócio que é muito resultado do sonho dele de ajudar as pessoas a descobrirem o mundo. Naquela época eu nem tava viajando tanto assim. E quando ele falou pra mim que, era possível comprar passagem mais barato e a gente fazia os primeiros testes e ainda não tinha sistema, e a gente ficava em discussão, mas o cara vai te dar a senha, não vai te dar a senha. Então, assim, sabe o quanto ele é um cara preocupado com as pessoas. E, cara, você acha que o empreendedor atual, esse empreendedor agora, de 2020, ele tá mais consciente do tamanho que o negócio dele tem que ter? Essa mudança que eu acho que veio pra ficar assim, pelo menos por um bom tempo. Bons anos, que não é só no Brasil, né? Eu acho que de forma geral tava naquela onda de muito capital disponível, então assim, levantando capital e crescendo muito o time de vez em quando desnecessário, numa aposta talvez, mas de vez em quando desnecessário mesmo. Eu acho que, como você sabe, que a gente é reconhecido aí como um dos principais cases de bootstrapping no país, né? Que é empresas que não levantaram investimento. Então a gente tem umas empresas que mais cresceram sem nunca ter levantado investimento. A gente passou pelo programa de aceleração do 2122 e foi isso, nunca teve investidor mesmo, né? E isso, lógico, para chegar nesse ponto e crescer o tanto que a gente cresceu, foi necessário de muita, isso mesmo, foco, né, no resultado, sabe? O time enxuto, poucas pessoas muito engajadas, não tem como você ficar na mais sem estar engajado. Você fica um peixe fora da água ali, porque é muita coisa para pouca gente, no fim das contas. Até quando o time crescendo 400, ainda era muita demanda de coisas para pensar pro tamanho da empresa e o tamanho do time. Então isso sempre foi o nosso DNA, né? Eu acho que isso que aconteceu, o que eu aprendi, cara? Você colhe o fruto que você planta mesmo. Então, assim, a gente conseguiu sobreviver a essa crise porque a gente tinha feito uma gestão financeira, apesar que, lógico, tem sempre assim, poderia ter sido melhor, lógico, sempre pode ser melhor, mas a gente fez uma gestão financeira muito de olho nos números, etc, porque senão a gente não conseguiria sobreviver. A gente tinha um caixa, tinha alguma coisa ali pra gente conseguir passar por ela. Esse é um ponto. E o outro, cara, a gente fez uma cultura, e aí que eu vi, de fato, eu já sabia, mas, cara, quando eu vi, o dia que a gente teve que fazer desligamento, e antes tinha pessoas que nem sabiam ser desligadas ou não, mandando mensagem, Max, cara, obrigado,
obrigado, nem sei se vou estar aqui ou não, mas, cara, seja forte nesse momento, vocês vão superar. Então, em vez do cara estar só pensando, ele estava, sabe, tentando, reconhecendo o nosso trabalho. Depois que as pessoas saíram, quem ficou, cara, vamos reconstruir essa história. Então, desde o começo, a gente atraiu muitas pessoas que têm orgulho do que fazem, orgulho do que constroem na vida. Lógico, tem financeiro importante, etc, mas, cara, mais importante, eu estou fazendo um negócio que eu me orgulho de estar aqui fazendo. Então, a gente conseguiu, e isso foi muito importante para esse momento. Se a gente não tivesse isso para esse momento, nossa, não sei se a gente teria passado, sabe? Cara, te ouvindo agora, eu entendo e eu quero dizer para as pessoas, não existe uma letra de demagogia no que o Max está falando, cara. Isso é real, assim, a vontade de acompanhar. E eu falo também porque eu passei por uma situação parecida no fim do Videolog, né? Quando a gente teve que fechar a empresa em 2014 para 15, as pessoas que eu pude reacomodar, eu tomei a decisão e foi muito difícil. E eu falo isso porque pra gente que tá numa posição de liderança, pra gente que tá na chefia, parece que, o chefe fez o mais fácil, demitiu. Galera, e não é. Porque imagina que é o seguinte, você tem uma máquina que tá funcionando perfeitamente. Imagina, sei lá, seu corpo, você tá funcionando perfeitamente. Aí um dia, você se machuca, alguém arranca seu braço. Quanto tempo você vai levar? Não importa, pode ser um dedinho. Quanto tempo você vai levar pra se adaptar? É disso que a gente tá falando. E aí eu quero pegar esse gancho, cara, de adaptação, de transformação, e eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, eu acho que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Tem um livro que eu gosto muito que chama-se Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingo. E, cara, a Maximília é uma gigante. Tá aí, pra mim, na lista, em breve, ser uma unicórnio, cara. E continuar crescendo, você tem tudo pra isso. Capacitação, conhecimento, estrutura, você tem time e tudo. E, cara, eu fiquei sabendo que vocês estão criando agora o esquema de pacote. E aí, se cuida CVC, como é que tá isso, cara? O que aconteceu, cara? Essa crise pra gente, eu acho que tem esse lado positivo. Lógico, vários lados negativos que foi muito difícil de passar. Provavelmente o mais difícil da minha vida eu passei há poucos meses atrás. Mas depois, aquele negócio que não te mata, te fortalece. Eu acho que ela fez a gente mudar o nosso mindset que a gente precisava. A gente foi uma empresa que cresceu muito rápido, exponencialmente, com pouca estrutura, como já disse aqui, né? Então, assim, tava um negócio difícil de gerenciar e difícil de dar o próximo passo. Eu tava querendo dar um próximo passo de inovação, a gente não conseguia, porque, cara, ficou muito complexo. Tava o sistema cheio de legado. Então, o corona obrigou a gente a dar um passo atrás. Cara, vamos consertar esse sistema que tá por trás? A gente focou muito nisso no time. Então, a gente tá consertando todo o processo de cancelamento e remarcação, que precisou tanto, né? Consertando. Então, a gente tá fazendo a base certa, então dando um passo atrás. Eu não tinha coragem de dar esse passo para trás, porque, imagina, a empresa começar a faturar menos por algum motivo, etc. Isso seria muito ruim, né? Agora não tem que discutir, gente. Lógico que vai faturar menos, o corona não tá aí, não tem que discutir. Então a gente tá dando esse passo atrás de arrumar a casa. Isso é importante para possibilitar novos projetos. E aí a gente conseguiu também, já tinha feito vários testes, testamos várias coisas ao longo desse tempo, dos últimos 2 anos aí. E aí decidimos, cara, qual projeto a gente vai dar foco? A gente chegou nesse projeto que a gente chama de experiências, tá? Eu nem chamo de pacote, mas a gente chama de pacote, chama de experiências. Porque é diferente, assim, a gente tá tendo fornecedores locais, então um projeto que tá começando a desenvolver agora e já tá a primeira versão, a gente tá testando com os primeiros clientes. São fornecedores que são pessoas que conhecem de fato os locais, conhecem pessoalmente, conhecem o dono da pousada, sabe qual restaurante que é bom, qual não é, de onde que eu tiro a foto. Então, montando experiências completas, então não é só passagem aéreo, né? Aéreo e hotel. Tudo bem selecionado para um perfil de pessoa selecionado também. Isso aqui é para casal que gosta de aventura, isso aqui é para casal que gosta de descanso, isso aqui é para, não sei, para balada, né? E assim vai. Então essa aqui é a ideia. A gente fez os primeiros testes, como você sabe, no mundo de startup é bem assim, vamos MVPzão, mínimo possível, vamos testando, aprendendo com o cliente. A gente está vendo uma aceitação muito grande do cliente, assim, um interesse muito grande e tudo mais. Então a gente está com uma experiência muito positiva, acho que é um passo legal, e de aproveitar essa oportunidade de explorar mais o Brasil agora, já que o voo pro exterior realmente vai demorar mais, tem muita coisa legal no Brasil. Então a gente está criando experiências bem legais no Brasil e começando a colocar para a venda. Legal, legal. Max, hoje no programa mais cedo, a gente teve a participação da Giovana. Ela pediu, a gente tem um quadro de mentoria e ela tem uma operadora de turismo, ela com o pai. E o pai dela é o guia turístico. Eles vivem desse mercado e eles estão passando uma dificuldade muito grande. Eu te provoquei, eu fiz perguntas mais duras no começo, para que todo mundo perceba que não tá fácil para ninguém. Tá todo mundo passando dificuldade diferente, mas tá todo mundo passando dificuldade. Se você pudesse dar algum conselho, não apenas para Giovana, mas para esses seus futuros novos parceiros, porque toda a cadeia tá envolvida, tá todo mundo conectado. Você tinha um foco muito grande na questão das passagens aéreas, hoje você tá migrando também para
essa questão das experiências. Se você pudesse dar um conselho para esse operador turístico que está hoje lá em Tiradentes, para esse operador turístico que está hoje lá cuidando lá na Chapada Diamantina, enfim, qual que é o teu conselho para esse cara que hoje está passando por essa dificuldade? Legal, realmente tá difícil para todo mundo mesmo, e eu tenho a sorte aí e o privilégio de participar da Endeavor, né, que é a instituição que apoia empreendedores, e eu conversei com muitos mentores nesse tempo, porque foi bem difícil, eu precisei de ajuda também, né? Eu aprendi algumas coisas que para mim foram muito úteis, né? Então, sobre isso, o que eu falo primeiro? Um mentor me falou que eu achei muito legal e fez muito sentido para minha vida. Cara, se você acreditar que a situação difícil que você tá vivendo é pro seu bem, pra sua evolução, mas você não consegue entender por quê, você não sabe, parece que não é possível, por que aconteceu isso comigo? Não, sai dessa. Cara, é pro seu bem, acredita que é pro seu bem. Cara, 50% do problema tá resolvido, 50% é resolvido. Ah, tá tudo resolvido? Não. Mas, cara, você vai ficar com o mindset certo pra ir pra cima. Depois, beleza, vai ter que pegar os problemas, começar pelo mais fácil, né, te dar mais empolgação, mas, então, entender isso, que a situação difícil, ela vai ser pro seu bem. Então, se você conseguir enxergar isso, é bem importante. Mas você não acha que o operador turístico, que tá lá 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, uma vez eu fiz uma consultoria pro pessoal do Delta do Parnaíba, também lá no interior, lá do Maranhão, era uma dificuldade muito grande provocar essas pessoas, até mesmo o hoteleiro, provocar ele a pensar em inovação. Você não acha que esses caras tinham que pensar mais em inovação também? Sim, aí eu acho que tem que pensar assim, como se adaptar ao cenário. E, cara, e tem formas, né? Tá todo mundo pensando em alguma coisinha, assim, até, por exemplo, no outro ramo, mas que funciona muito bem, até a minha mãe tem uma loja no interior, e fechada, aquele negócio todo. Ela começou a fazer lives dentro da loja, com as próprias sócias funcionárias, né? E vendendo pela live, funcionou. Então, assim, se adapta ao que tá acontecendo. Então, assim, mas o que eu acho que eu falar pra esse cara? Cara, foca no seu propósito. Por que você tá ali? Acho que isso é outra coisa que eu aprendi também nesse momento, cara. E aí, o curto prazo pode ser muito ruim. Tenta ter uma visão de longo prazo também. Eu sou da opinião que não vai ser assim, o mundo mudou pra sempre, ninguém mais... Não, cara, as coisas vão voltar sim. Eu acredito, eu sou dessa opinião. E acho que vão voltar até antes que o mercado, muitos especialistas dizem. Então, assim, até lá, tenta se adaptar. Eu acho que é importante o seguinte, os pequenos, normalmente, eles têm um diferencial, eles são muito próximos dos clientes deles. Normalmente são coisas físicas. Então, cara, como você consegue manter essa proximidade mesmo online? Quebra a cabeça, vai ser o WhatsApp, vai ser no Instagram. Tenta manter a proximidade, porque isso é um diferencial seu que uma empresa grandona talvez não vai ter. Você conhece ele, você sabe. Então tenta manter essa proximidade dele mesmo estando no online. É possível, de vez em quando você até mais próximo, faz live com eles, né? Então, sim, eu acho importante isso. E se você ser criativo, sim, e aí o que é importante? Muita gente fica travada, porque não tá nesse mundo, é que fica com vergonha. Eu acho que é isso. Você tem que matar essa vergonha de fazer, não tá muito bom. Será que, cara, tem várias ferramentas prontas para fazer um site, precisar fazer um site, tem ferramenta pronta. O site fica lindo, maravilhoso? Talvez não, mas, cara, é o começo. A gente chama de MVP, né? É o começo. É o produto mínimo que você interagir com o seu cliente. Faça as coisas, execute, sabe? Execute e vai aprendendo com aquilo, entendeu? Tá todo mundo tendo que se reaprender e se reinventar, né, cara? Os momentos mais difíceis são os momentos mais valiosos. Então não podemos esquecer disso. Se você quer chegar no sucesso lá no futuro, não são os momentos bons, são os momentos difíceis que você aprende aquilo que vai te possibilitar a chegar naquele sucesso muito maior. Hoje, pra mim, na Max Media, eu tenho isso muito claro, cara. Eu acho que essa crise tá deixando a gente com a consciência, fazendo um aprendizado, que agora sim eu acho que vai chegar muito mais longe do que se nunca tivesse acontecido a crise. No curto prazo, tá sendo muito ruim. No curto prazo, o resultado tá sendo muito pior que se não tivesse acontecido a crise. Mas a minha visão de longo prazo hoje tá muito maior do que antes. Eu tenho sentido isso e tenho visto também o quanto que vocês têm se transformado nesse momento. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, eu tô vendo também que ainda tem pouco incentivo, né? Principalmente no setor aéreo. A gente ainda tem muita dúvida. Eu lembro que a gente passou um tempo atrás com o fechamento da Avianca Brasil, eu percebi que algumas pessoas, a gente ainda ficam meio que apontando o dedo quando alguma coisa dessa acontece. Uma coisa, eu dei uma entrevista para algum lugar, eu falei, gente, a gente tem que parar com isso, porque não importa se é uma empresa de aviação ou se é a loja da esquina. A gente precisa entender que, cara, tem um empreendedor, tem família, tem muita gente envolvida ali. E, cara, o que eu queria te perguntar agora, assim, qual que seria a tua palavra para essas pessoas que, por exemplo, que tiveram que fechar, não teve tempo hábil, porque a gente sabe que o mercado do turismo, principalmente agências, pequenas agências, o cara trabalha com capital de giro, trabalha já com risco do dólar, trabalha com uma série de coisas, e hoje esses caras estão sendo punidos, sabe, sem muito alívio da questão judicial, os tributos são altíssimos. Qual que é a tua palavra hoje para essa pessoa? Vamos falar dessa pessoa que estava atrás de um negócio, seja ele a Avianca, seja ele uma pequena loja de turismo na cidade
dele, que tá acompanhando a gente e que, cara, hoje não sabe o que fazer. E eu vou te falar do meu lado, tá? Eu vou falar do meu lado que, assim, ó, quando eu fechei o videolog, quando eu quebrei, pra quem nunca viu uma foto minha, eu nunca fui tão gordinho quanto eu estou agora. Eu fiquei mais obeso, entrei na obesidade quando eu quebrei. Porque a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente quebra é que a gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, então a gente fica deprimido, a nossa postura vai pra baixo, então tudo dá errado. E eu vou conversar pra você, cara, assim, eu só não pensei em uma besteira muito grande, porque eu tinha acabado de me tornar pai, e pensar na minha filha fez com que eu me reinventasse. Até que eu encontrei uma frase do Carl Jung, eu vou dar uma pesquisada, mas ela diz mais ou menos assim: se você não aprende com os fatos ruins que acontecem na sua vida, o universo volta e bate em você com tanta força até você tomar consciência e aprender daquilo. Qual que é a tua palavra, cara, pra esse cara hoje que tá passando por esse momento de todo mundo cobrando ele, comprou viagem, não conseguiu viajar? O que é a tua palavra pra esse empreendedor? Eu acho que você já falou tudo ali, praticamente. O aprendizado é valioso nesses momentos e entender qual que é o seu propósito. Nesse momento muito difícil, duas coisas que eu fiquei na minha cabeça que me funcionaram pra mim. Um é, cuide de você, cara, pra você poder cuidar do seu negócio. A tempestade é muito grande, o que você tem que fazer? Você tem que afastar pra enxergar. Já ficou dentro da tempestade? Você não vê nada. Seu olho, agora você sai da tempestade, aí você consegue entender o negócio, né, o que tá acontecendo. Então você tem que conseguir respirar. Não adianta só tentar, então vou ficar aqui. Respira, cuide de você mesmo. Pensa o que te dá energia vital. Isso é importante. É fazer exercício físico, faça exercício físico. Você ficar com a família, com filhos. Eu tive segunda filha agora há pouco tempo também, a melhor coisa do mundo. Isso que eu já ia te provocar nisso já, né? Aproveitou a pandemia pra ser pai. De novo, pela segunda vez. Nós estamos de home office, fiquei mais próximo. Dá uma energia vital, é importante. Porque, cara, você tem que entender o seguinte: a realidade é uma coisa. O que importa é o filtro, é como que você enxerga ela. Sempre tem gente em situação mais difícil que a nossa, tem sempre gente em situação mais fácil. Isso é sempre assim. O que muda é como você enxerga. Então você pode estar no fim do mundo. Dependendo da forma que você vai enxergar, você vai conseguir tirar proveito daquilo, não vai ser tão ruim. Pensa num propósito maior. Esse momento é que a vida está te convidando para pensar, cara, qual que é o seu propósito mesmo? Né? E talvez um momento de mudança legal. Cara, você nunca pensou, mas talvez um momento de fechar esse negócio, começar um novo, começar uma nova trajetória, sabe? E pode ser melhor para você. Então assim, a gente de vez em quando demora para entender, mas tudo depende da forma que você enxerga as coisas. Então eu acho que é ter o foco nisso. Eu falo assim, você tem que ter 4 médicos, que é, entre aspas, médicos, seria da alimentação, exercício físico, do sono e do riso. Se você tiver com essas 4 coisas balanceadas na sua vida, cara, você vai passar pelo desafio que for. E aí, se você não tá conseguindo, é um momento de evolução que você tá tendo, de aprendizado, você vai ficar muito mais forte pros próximos, né? Então eu sei que não é fácil, mas acho que você começa a enxergar as coisas assim, pode te ajudar seu mindset vai determinar o que você vai fazer, ou como que você vai agir, né? Uma coisa que eu aprendi com o meu médico, Guilherme Takassi, cara, ele fala o seguinte, que o nosso corpo é como se fosse uma orquestra, e ela é regida pelo maestro, que é a nossa mente. E o nosso maestro busca inspiração em 3 fontes: nas nossas relações familiares, nas nossas relações amorosas e nas nossas relações profissionais e interpessoais. Se uma dessas coisas não está indo bem, a outra precisa suprir. E quando todas não estão legais, a gente acaba tendo fugas. Aí vai para fuga todas as fugas que a gente pode imaginar. Então a gente tem que identificar onde não está legal e como que a gente consegue se transformar. Maximiliano, querido, se deixar um bolo de café, um pão de queijo, uma broinha de milho aqui, nós fica aqui o resto do dia. Mas tá chegando a hora de partir, o voo tá saindo. Eu queria fechar muito essa nossa conversa, até com um post que eu já fiz no meu Instagram. Eu falo uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte: eu morro de medo de voar de avião, né? Não sei se eu te contei isso já. Para esse ano de 2020, eu tinha 60 eventos pagos, contratados, e todos eles caíram, de remanejar para coisa. Então, no final das contas, eu tô gostando da pandemia. Mas eu tenho um ritual que, quando eu escuto assim, portas em automático, quando eu escuto essa palavra, eu volto pra minha mente e faço uma reflexão de tudo que eu deixei pendente. E quando eu vejo que tá tudo ok, eu mando uma mensagem pras pessoas que eu mais amo, dizendo: olha, amo você, obrigado, eu agradeço. Então, toda vez que eu escuto portas em automático, eu agradeço a alguém, alguma coisa, por algum momento específico, porque eu uso o meu medo de viajar como motivação para fazer o bem, para me manter bem as pessoas. E, cara, eu queria encerrar essa entrevista com você dizendo que tenho muito orgulho de te chamar de amigo, cara. Muito obrigado, cara. Pô, valeu demais. Eu tenho orgulho, cara. Sua trajetória é muito legal, tem muito aprendizado, viu tanto coisa que você passou, acho assim, sensacional. Isso é um exemplo vivo aí de como, cara, você vai aprendendo, quando a situação difícil faz melhor, né, cara? Olha quanto você evoluiu com a situação difícil que você passou lá atrás, e você ficou melhor ainda, e você foi. Então, assim, é uma inspiração. Tô seguindo o seu caminho. Às vezes o asfalto tá lisinho, às vezes tem pedra,
né? Mas o importante é a gente estar presente no presente. E é isso que é o mais legal e que a gente tem que fazer. E eu espero muito em breve, meu aniversário em janeiro, a gente vai estar com todas as coisas abertas. Espero que a Disney, minha filha está chegando uns 6 anos agora, espero que a Disney abra, que já está aberta, mas que a gente possa viajar para levar ela para conhecer. E não só a Disney, mas que a gente provoque também as pessoas a conhecer o Jalapão, a conhecer Trindade, a conhecer Pirinópolis. Tem tanto lugar bonito para conhecer e eu conheci tantos lugares bonitos com a Maximilias. Então, cara, só tenho que te agradecer por toda essa coisa que a gente está fazendo hoje em dia aqui. Open MakerCast. Open MakerCast. Caramba, né, gente? Olha, eu tenho um carinho gigante pelo Max. Nossa, a gente tem tanta história junto que não dá nem pra contar aqui. Agora somos todos adultos, somos todos empresários, então não dá pra contar todas as coisas, mas a gente passou poucas e boas lá na época da 21212, é sempre bom estar aqui, tá bom? E que papo gostoso também, né? É sempre legal conversar. Uma coisa que eu sempre digo, né? Conversar com mineiro, com pão de queijo, um cafezinho, não tem outra história. Se deixasse, a gente ia ficar aqui direto. Mas foi bacana, foi legal e foi muito instrutivo também. Eu espero que você que esteja aqui com a gente, em especial do mercado de turismo, tenha gostado da nossa conversa e que a gente tenha colaborado também com a sua trajetória, tá bom? Bom, gente, o programa tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Bom, lembrando que você tá super convidado a continuar acompanhando a gente aqui na Rádio Cultura ou no nosso site ou também em todos os canais onde esse podcast está disponível, como Apple Podcast, Google Podcast, enfim, o seu tocador de preferência. E importante, não esqueça de seguir a gente também no nosso canal do YouTube, OpenMaker 4.0. Lá a gente dá mais dicas e complementa também esse podcast para você. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou quer conhecer as empresas que apoiam esse projeto, acesse openmaker.ind.br. Eu sou Edson Mackenzie, empreendedor e investidor de startups, e o programa de hoje teve a luxuosa colaboração do nosso design de som, Lucas Semprini. Espero vocês no nosso próximo programa. Um beijo, gente. Tchau, tchau e a gente se vê.